ginásio de esporte, eu não costumo falar panela de pressão, eu não gosto dessa expressão panela, viu? Mas ela nasceu em função dos grandes carnavais que aconteciam aqui. Esse estádio aqui, esse ginásio lotava, tinha mais gente do que ele comportava, aquilo fervia de entusiasmo, aquela loucura, aquelas músicas carnavalescas. Então o pessoal começou a falar, fervia, estava fervendo que nem uma panela de pressão, né? E ficou esse apelido para sempre, mas ele foi inaugurado em 56, com os Globetrotters, a presença dos Globetrotters aqui em Bauru, uma grande festa. Toda essa parte esportiva aqui, ela foi iniciada pelo general Américo Marinho Lutz, mas depois ele deixou a presidência da ferrovia, a diretoria, e veio então o engenheiro Baldo Medeiros. E o Baldo Medeiros terminou então a construção do ginásio, teve a inauguração, depois tivemos jogos abertos no interior, as partidas finais de basquete, todo aqui no ginásio. E grandes acontecimentos, a presença de grandes artistas aqui, o circo, né? Os grandes circos aí que andavam pelo Brasil todo se apresentavam aqui. É um marco na vida do Noroeste, a nova vida do Noroeste a partir dos anos 50, esse ginásio de esporte que foi assim o início desse império aqui esportivo que é do Noroeste, né? Eu vivi a vida toda o Noroeste, os carnavais. E seu pai, inclusive, fizemos uma loucura na época, no carnaval. Carnaval de 1971, que houve a Copa do Mundo, né? E o tema do carnaval era México 70. Trouxemos a bateria e a ala de frente da Academia Salgueiro, que foi campeã do carnaval no Rio de Janeiro. E veio a Marta, uma morena que dançava, pulava, mexia com as cadeiras, que deixava todo mundo louco. Foi um carnaval sensacional. Eu saí em cima de uma máquina locomotiva da Noroeste, entrou um negócio, um bichinho coisa, e eu começava a pular, e o pessoal pensava que eu estava dançando, e eu estava querendo correr para o hospital para ver. O Noroeste foi campeão do carnaval, mas tiraram dela, da Maria Tereza Marinado. Aí eu fiquei bravo, fui no palanque, já briguei com o cara lá, puxei para baixo, e já decretaram a prisão preventiva para mim. Vou beijar que agora não me leve a mal, hoje é carnaval. Era um espetáculo o Carnaval da Panela. Era o carnaval mais popular de Bauru, mas um carnaval sensacional, com pessoas que não tinham segundas intenções. A maioria eram amigos, né? E era maravilhoso. Dava gosto brincar o carnaval aqui na Panela. E tinha um detalhe, o Carnaval da Panela vinham as mulheres do baixo meretrício e se comportavam de uma forma espetacular. Então havia uma convivência, inclusive, nesse sentido. Teve periquitos em revista, Globetrotters e outros eventos. E a gente concentrava aqui, a gente tinha os carnavais, né, da época aí que era a época auge aí, Caré e suas pastoras e tudo mais, né? E a gente, como concentrava aqui, a gente tinha oportunidade de ter acesso aos eventos. Teve uma vez que nós estávamos concentrados aqui, o Roberto Carlos veio cantar aqui no ginásio de esporte. Eu não gosto de falar panela de pressão, eu gosto de falar ginásio de esporte do Noroeste. Eu acho esse nome, panela de pressão, muito diminutivo para a grandiosidade que nós temos no ginásio de esporte. Eu vi até durante um treinamento aqui em 64, 65, tem um para-raio na cúpula da panela, mas deu um raio, achatou. Achatou. E a gente utilizava muito a panela. Tempo de chuva, o treinamento era na panela, a gente fazia o condicionamento físico, fazia recreação, futebol de salão. E a gente fica contente de ver esse ginásio recuperado, sendo utilizado hoje pelo basquete, a Secretaria Municipal de Esportes utilizando.
esse patrimônio precisa ser utilizado. O Noroeste teve um jogo em Bauru, eu era torcedor, hein, gente? Em 54 era torcedor. O Noroeste teve um jogo aqui contra Tupã. Já nas quartas de final. O Noroeste não podia nem sonhar em perder esse jogo. O Noroeste começou o Noroeste perdendo de 2-0. 2 gols de um tal de Teixeira, o meia esquerda do Tupã, jogava muito bem. E o Tupã tinha camisa vermelha também, com faixinha preta aqui, calção branco, o Noroeste jogava de branco. A vaca estava indo pro brejo. Aí o Noroeste empreendeu uma reação tão fantástica e com 2 gols de Luiz Marini, se não me engano, um de Colombo, ele virou o jogo e nós ganhamos de 3-2. Quer dizer, esse jogo foi inesquecível. Teve o jogo de Marília, quando ganhamos lá com 2 gols do Brotero, mas eu não vi. Tinha medo e de fato deu confusão mesmo quando arrebentaram o Siqueira Filho, que é Benedito Siqueira Filho, quebraram ele, judiaram bastante dele lá e foi internado no hospital. A torcida fugiu, foi a pé para os trilhos pegar o trem de volta para Bauru, que o Bento de Abreu Sampaio Vidal é perto dos trilhos ali em Marília. E aquele jogo a gente sabia que ia dar problema, era garoto, então meu pai não deixou ir, eu não fui assistir. E isso que foi um jogo muito emocionante também. Mas o que me marcou muito foi esse do Tupã. Aquela vitória em Araraquara, quando ele estava disputando para ficar entre os... Porque depois dividiu o campeonato. Metade disputavam o Paulistinha e outra metade o Paulistão. E ele venceu a Ferroviária em Araraquara, numa exibição do Julinho, que era o ponto esquerda, fantástica. Jogo que nós fizemos lá em São Paulo, no Parque Antártica, né? No primeiro jogo, empatou 1-1. O Noroeste marcou o gol. Eu estava rezando no intervalo, estava rezando com a Santa. Quando voltei para o campo, eu vi todo mundo jururu, falei, o que aconteceu? Eles empataram, tá? De Barnabé fez o gol. Aí o Noroeste bateu, terminou o jogo, vai para a prorrogação. Vem na prorrogação, o time dele era mais novo, ia para cima, o Noroeste se defenderam, o Noroeste ia no contra-ataque, mas acabou empatando o jogo. Então marcou 48 horas para disputar. Aí com gol de Fedato, aos 26 minutos do primeiro tempo, terminou o jogo até o final com 1-0 para o Noroeste, gol de Fedato. Avante, avante Noroeste, Bauru com emoção. Alça essa bandeira alvirrubra, ao pé do coração. Não foi fácil atravessar o campo de joelho. Mocidade, vanguarda, varonil. Naquele ano teve um jogo importantíssimo, porque subir da segunda para a primeira divisão era uma coisa meio difícil, um ano inteiro, um campeonato inteiro, e subir apenas uma equipe. Hoje já sobem 4, a coisa fica mais facilitada. E marcou porque foi o primeiro acesso, a primeira volta do Noroeste para a primeira divisão. Ele tinha subido em 53, mas ainda na formação das equipes da elite do futebol paulista. Aí ele caiu na década de 60, por volta de 66, 65, 66, e seu primeiro retorno foi nesse ano de 70. Então, aquela partida final no Parque Antártica contra o Noroeste, o famoso gol do Fedato, aquela foi uma partida que marcou. Mais tarde, eu já como treinador do Noroeste, foi uma partida aqui em Bauru, que os torcedores mais antigos do Noroeste vão recordar, uma partida em que nós perdemos para o Botafogo de 4-1 e em poucos minutos viramos um jogo em 5-4. Aquela também foi uma partida importante que ficou na minha memória. Honra caminha e encalcula a vitória, no peito e na raça, com garra e amor, escreve a tua história. No peito e na raça, com garra e amor, escreve a tua história. Aquele gol do Fedato eu jamais esqueceria, porque o Ari Gomes, que Deus o tenha, estragou a minha narração. Ele estragou um gol histórico, porque o Noroeste ganhou de 1-0 do Nacional,
e voltou para a divisão de honra do futebol paulista. Isso foi no ano de 70. Esse jogo foi impressionante. Esse jogo, inclusive, mexeu muito com a gente, porque no jogo, o Noroeste teve que fazer 2 jogos. Ele fez o primeiro jogo contra o Nacional, estava ganhando de 1-0, aí como é que chama aquele ponteiro do Nacional? Esqueci, o Barnabé. O Barnabé me pega uma bola na linha de fundo, mas na linha da trave, assim, ó, sem ângulo nenhum, e cruza. O Chiquinho sai mal, a bola cai dentro do gol. Empatou 1-1. Nós vamos fazer outro jogo. Vamos lá de novo no Parque Antártico fazer outro jogo. Aí nós ganhamos de 1-0 o gol do Nacional. O Odair Colônia recebeu, matou na coxa e ergueu para o Fedato, que de cabeça fez o gol da vitória do Noroeste. Eu preparei um gol histórico, porque o gol foi desenhado, dava para prever. Só que a hora que eu cantei o lance, Odair Colônia para Fedato, que o Fedato cabeceia, que eu dei aquela parada para dar aquele grito, o Ari, gol! Gritou do meu lado. Pô, mas tudo bem. Aí eu gritei gol, falei, puxa vida, ele estragou meu gol. Eu sei que é gol, pô, tô vendo. O Ari Gomes, aquela emoção, é natural, talvez pudesse ter acontecido comigo também. Estragou a narração, mas o gol valeu, né? Vou contar quando criança, que foi um jogo muito legal aqui, 1987, Noroeste Santos. Noroeste tinha um timaço. Me lembro bem, a escalação era Everton, China, Vitor Hugo, Amarildo e Jacenir, Márcio Araújo, Vadinho e Lívio, Chico Espina, Rodinaldo e Baroninho. Esse time foi muito bem no Campeonato Paulista, foi uma das melhores campanhas da história do Noroeste. Depois o time de 2006, com Paulo Comelli aqui, conseguiu reeditar. Mas quando eu era menino, aquilo marcou porque eu era criança. E teve um jogo aqui contra o Santos badalado, tinha o Rodolfo Rodrigues, que era o goleiro da seleção uruguaia, e o Noroeste ganhou de 3-1, e um dos gols foi marcado pelo Chico Espina. Eu me lembro, foi naquele gol ali, o Rodolfo Rodrigues caiu assim, deitado no chão, mas foi um golaço. Esse foi um jogo, talvez um dos mais marcantes da história do Noroeste. Isso marca a minha infância. Agora, na minha carreira, eu tenho um jogo que marcou muito, que foi o rebaixamento em 99, em Paraguaçu Paulista. Eu narrei esse jogo pela Rádio Auriverde. Eu me lembro que o Noroeste disputava o quadrangular da morte com a Paraguaçuense, com o Corinthians de Prudente e com o Juventus. E o último jogo era em Paraguaçu Paulista, o Noroeste jogava pelo empate. Me lembro bem, o Edson Boaro era o técnico noroestino. E aquele dia nós estávamos vencendo o jogo por 2-0 até os 35 minutos do segundo tempo. E a torcida da Paraguaçuense, que tinha lotado o estádio, não era um estádio muito grande, era um estádio até acanhado, o pessoal já estava indo embora. E de repente, numa fração de 10 minutos, a Paraguaçuense fez o primeiro, empatou e virou. Eu me lembro que as pessoas, quando a Paraguaçuense empatou o jogo 2-2, o pessoal que estava vindo embora voltou para o estádio. E aquele dia foi um dia muito triste, assim, sabe? Foi um dia que eu quase chorei assim, no microfone de tristeza, porque o Noroeste aquele dia estava caindo para a 3ª divisão. Esse jogo me marcou muito. A viagem de volta foi uma das viagens mais doloridas, sofridas assim, na minha carreira. Eu tenho algumas passagens de garoto. Eu cheguei no Noroeste com meu pai, assisti alguns jogos na década de 60, mas não via tudo, mas foi um grande motivador. Depois, na década de 70, vinha com meu irmão, com o Heraldo, bastante tempo aí. Ele até comprou 2 cadeiras. Ele, nós vamos sentar na cadeira. E é muito gozado essa história, porque o Heraldo era um torcedor também daqueles que não tem pátria. Ele dá dura no adversário, no juiz entrando e no Noroeste também, antes do jogo, que é para ficar esperto, como diz ele, imagina. Então, eu sentava do lado dele e eu me lembro do lado das pessoas, na época tinha o Noboji Nagasawa, né, que foi diretor do clube, e ele vinha com um megafone. Era um dos maiores incentivadores que eu já vi, ele, o Tigrão, era coisa de maluco. O que eles faziam no clube, o barulho que eles faziam era coisa de maluco mesmo. E o Noboji, na época dele, com aquele megafone, nós ficamos ali toda hora torcendo, ferrenho, meu irmão sempre crítico, o Heraldo crítico. Quando o Heraldo passava da linha contra o Noroeste, ele ligava, vamos Noroeste, eu dava muita risada.
Até que o seu Noborzi mudou até de cadeira, que não dava, o megafone dele não era maior do que a voz do Heraldo. Eu falei pro Heraldo, não vou mais em jogo do Noroeste com você. E eu gostava de vir pra gritar Araújo, né, na época. Então essa é a minha época, a época do Chiquinho, que rezando na trave, do Araújo cobrando faltas. Essa foi a fase que eu mais vivi do Noroeste. O gol que o Ado do Corinthians tomou aqui, né, que foi naquele, do meio de campo quase. Na época, não me lembro, o Daír, acho que fez o gol, foi no ângulo. O Ado, que era do Corinthians, foi terceiro goleiro da seleção de 70. Enfim, teve umas passagens de garoto bacanas aqui no Noroeste.